Olá, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática e é um prazer estar novamente aqui com vocês. Não se esqueçam de que se estiverem gostando da aula, deem um like, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, assinem o sininho para receberem as notificações e me sigam no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Lá eu já postei uma imagem, um documento com as propriedades que eu já falei na aula anterior sobre potência e que eu estou falando ainda, ok? Eu deixei na última aula uma pergunta. Antes de falar de potência de base 10, nós vamos comentar sobre a pergunta. Eu perguntei qual é a metade de 2 elevado a 22. Não reparem o sobe e desce, tá? É pra gente não ficar perdendo muito tempo com questão de alinhamento. Eu sou canhota, então às vezes eu acho que eu tô escrevendo reto e eu tô meio que subindo e descendo o morro. Gente, metade. Quando eu falo de metade, eu falo que de divisão por 2, correto? Então vamos pensar. 2 elevado a 22, a metade dele é ele, 2 elevado a 22, dividido por 2, concordam? Tá. Se eu lembro lá da primeira aula de propriedade, eu vou lembrar que quando eu tenho base igual na divisão, basta eu repetir a minha base e subtrair os meus expoentes. Então aqui é 22, onde não tem nada, vale 1. 22 menos 1 são 21. Então 2 elevado a 22 possui metade igual a 2 elevado a 21, correto? Espero que vocês tenham acertado. Tenho certeza que a maioria de vocês acertou. Agora, nós vamos falar de potência de base 10. É muito simples. Vamos prestar atenção, porque é só a gente prestar atenção aos detalhes que fica fácil de compreender. Nós já falamos que, por definição, todo número elevado a zero vale 1. Então, 10 elevado a zero vai ser 1. Também vimos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. O 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. Que vai dar 100. Eu vou fazer mais um e eu tenho certeza que vocês já terão percebido o que acontece. O 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. E isso é igual a 1000. Perceberam alguma coisa? Qual é o número que está aqui no expoente? É o 0. Quantos zeros tem atrás do 1? Não tem 0 atrás do 1. Qual é o expoente aqui? 1. Quantos zeros tem aqui? 1. Expoente? 2. Quantos zeros? 2. Expoente? 3. Quantos zeros? 3. Ou seja, quando eu tenho uma potência de base 10, não tem necessidade de eu efetuar as multiplicações por 10. Basta eu repetir os zeros. Se eu tenho 10 elevado a 4, o que eu vou fazer? Eu vou repetir os zeros. Quantas vezes? 4 vezes. Certo? Então, a quantidade de zeros que fica atrás do 1 é igual ao expoente ao qual o 10 está elevado. Vamos generalizar? Generalizando para indicar que serve com qualquer número, tá? 10 elevado a qualquer expoente inteiro, a gente vai colocar o quê? O 1 e colocar tantos zeros quanto forem iguais ao expoente.
Eu coloquei N para generalizar. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 15. Então, eu vou só colocar 1 e acrescentar os zeros de forma que a quantidade de zeros seja igual ao número que está escrito aqui, ok? Então, N é maior do que 0, maior ou igual do que 0, e ele pertence a Z. Ou eu posso colocar assim também, que o N pertence a N. Tanto faz, correto? Agora, eu vou fazer uma situação um pouco diferente. Eu vou acrescentar um menos na frente desse N. Quem seria 10 elevado a menos 1? A gente viu que 10 elevado a menos 1 pode ser escrito dessa forma. Pode ser assim ou pode ser assim. Por quê? Porque o 1 elevado a qualquer potência continua sendo 1. Cíntia, por que virou 1/10? Porque a gente inverte a base. E a nossa base aqui é 1. Então, a gente desce o 10. Como a gente não pode deixar sem nada aqui em cima, a gente é obrigado a colocar 1. Mas, na verdade, calculando essa potência, a gente tem 1 sobre 10 mesmo. E 1 sobre 10 é 0,1. Se a gente tiver 10 a menos 2, a situação vai ser semelhante. Ou a gente deixa assim, ou a gente deixa assim. No caso do 1, colocar o parênteses aqui, ou colocar o 2 pertinho do 10 não vai alterar o resultado. Não pode colocar o 2 perto do 1 e não colocar parênteses, tá? O 10 ao quadrado, a gente já viu que é 100. Então, eu vou colocar 1 sobre 100. Essa fração 1 sobre 100 é o mesmo que 1 centésimo. Então, seria 0,01, certo? Vou fazer com menos 3, para ver se dá pra gente já generalizar. Mesma coisa, ó. Vai ser 1 sobre 1000, porque a gente tem o 3 ali. E 1 sobre 1000 são 0,001, correto? Quer dizer, então, que se eu tiver o 10 a menos 4, quanto eu vou colocar? Sem precisar de colocar fração. Olha só, era menos 1. Um algarismo atrás da vírgula. Era menos 2. 2 algarismos atrás da vírgula. Menos 3. 3 algarismos atrás da vírgula. Então, se aqui é menos 4, eu vou colocar um 0 e vou colocar 4 algarismos atrás da vírgula. Generalizando, 10 elevado a menos n vai ser 0,n algarismos. Ou também posso escrever da seguinte forma: n menos 1 zeros. Então, as duas formas estão corretas. Ou eu conto n algarismos, ou eu conto n menos 1 zeros. Por que n menos 1? Porque o 1 ficou de fora aqui, tá? Esse menos 1 aqui não é esse 1 quantidade, né? Mas se fosse 2 aqui, seria menos 1 do mesmo jeito, menos aquele algarismo que eu não contei, que é o algarismo 1, no caso do meu exemplo. Por quê? Tô falando de potência de base 10. Então, por enquanto, vai ser sempre 1. Mas a gente vai falar de notação científica agora e a gente vai usar esse princípio aqui na notação e aí a gente já vai, né, trabalhar com valores diferentes aqui, ok? Vamos ver? Notação científica. Notação científica é usado para representar valores, números, que têm muitos algarismos e na maioria das vezes esses algarismos são zeros, tá? Quando a gente tem muitos algarismos diferentes dos zeros, não adianta tanto, a não ser que a gente faça um arredondamento. É muito usado em física, quando a gente está aprendendo calorimetria, que os valores são bem extensos. É usado quando eu quero representar, né, às vezes o tamanho de uma célula, algo assim que eu tenho que colocar muitos zeros ou muitos algarismos, tá bom? A notação científica, ela vai trabalhar diretamente com a potência de base 10.
Vou criar uma situação aqui, simular uma situação aqui pra gente, com um número simples, para que a gente possa entender. Eu coloquei ali no quadro o número 2000. Eu posso pedir para vocês escreverem em notação científica. O que seria isso? A gente vai escrever esse número 2000 como a forma de uma potência, uma multiplicação por uma potência de base 10. Porque esse 2000, ele pode ser 2 vezes 1000. E 2 vezes 1000 pode ser 2 vezes 10 ao cubo. Porque a gente viu que tem 3 zeros aqui, então o expoente pode ser 3. Essa potência aqui, esse produto de potência de base 10, é uma notação científica se esse número aqui inteiro for de 1 até 9, certo? Pode ser uma potência de 10, qualquer valor. Se for de 1 até 9, notação científica. Vamos ver outro exemplo. Vou colocar aqui... Eu não separo as classes com pontinho, porque eu uso o pontinho para representar a multiplicação. Então, eu separo as classes deixando um pouco distantes uma da outra, tá? Bom, eu falei para vocês que na notação científica, a parte inteira, ela tem que ser de 1 até 9. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar onde a minha vírgula vai ficar. Se a minha vírgula fica aqui, a parte inteira é maior do que 9. Se a minha vírgula fica aqui, entre o 10, entre o 1 e o 2, a parte inteira ainda fica maior do que 9. Então, a minha vírgula, ela vai ter que ficar aqui. Eu vou colocar 512 mais 5,12. Bom, agora eu vou contar quantas casas eu andei com essa vírgula. Vocês vão falar para mim assim, mas não tem vírgula no número que você colocou ali. Não tinha vírgula naquele número, agora que você acrescentou. Sim, mas se ela não apareceu, é porque ela tá aqui. Vocês já perceberam isso? Que quando a gente digita na calculadora assim, 30,0, você colocou lá 30,0. Você aperta qualquer operação da calculadora, ela já faz isso aqui, ó. Por quê? Porque não tem necessidade daquele zero, ele não tem valor. Então, quando o meu número não traz uma vírgula, é porque ela estava aqui, atrás do último algarismo. Vamos ver quantas casas essa vírgula andou? Ela saiu daqui e ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ficar 5,12 vezes 10 elevado a 8. Vamos ver mais um? Então, sempre parar para pensar onde a minha vírgula vai ficar. Nesse caso, ela vai ter que parar aqui, entre o 7 e o 4. Quando eu não estou trabalhando com aproximações, eu sempre coloco todos os algarismos que são diferentes de zero. Então, eu coloquei até o 2. Os zeros eu não preciso acrescentar. Vezes 10. E agora eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou. Ela está aqui. Ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, está escrito em notação científica. Cíntia, eu poderia colocar esse número assim? Nesse caso, o expoente não seria 11. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode, se for potência de base 10, mas se for notação científica, não pode. Na notação, esse número antes da vírgula tem que ser de 1 até 9, tá? Agora, eu vou fazer a vírgula andar para o lado contrário. (0,03) é o mesmo que 3 vezes 0,01. E nós vimos no início da aula que esse 0,01
é o mesmo que 10 elevado a menos 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu não preciso ficar colocando essa multiplicação. A minha vírgula andou quantas casas? Ela andou uma, duas. Vamos ver outro. Olha. Primeira pergunta, onde a minha vírgula vai ficar? Bom, a Cíntia falou que ela tem que ficar de forma que o número que fique antes da vírgula seja de 1 a 9. Então, ela tem que ficar aqui. Vezes 10. Agora eu vou lá rabiscar mesmo para contar quantas casas ela andou. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu vou colocar menos 5. Veja se deu para vocês perceberem. Quando a minha vírgula estava à direita de vocês e ela andou para a esquerda, o expoente ficou positivo. Quando a minha vírgula estava à esquerda de vocês e ela andou para a direita, o expoente ficou negativo. Então, é isso aqui, ó. Certo? Sempre lembrando que direita e esquerda de vocês que estão de frente para o exercício, tá? Então, a vírgula andou da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Ela andou da esquerda para a direita, o expoente é negativo, certo? Não podemos esquecer que em notação científica, esse valor aqui, ele pode ir de 1 até 9. Então, não pode ser 0 e não podem ficar 2 algarismos aqui, tá, gente? Eu tô falando algarismos e eu espero que todo mundo saiba, né? Os símbolos que nós utilizamos para escrever os números são chamados de algarismos, tá? Então, por exemplo, o número 2000, ele tem 4 algarismos. Ele tem 3 algarismos zeros e tem um algarismo 2. Então, quando eu tô falando de um número, né, que eu tô contando aqui as casinhas que a vírgula andou, que eu tô falando de qual valor vai ficar na frente, eu estou falando de algarismo. Quantidade que fica na frente, o valor dele é o algarismo que forma aquele número, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscrevam no canal, se ainda não tiverem feito isso, para receberem notificações todas as vezes que sair uma aula nova. E me sigam no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Lá eu sempre vou deixar um recadinho para vocês. Ou alguma coisa interessante relacionada à matemática, ou algo relacionado a uma das nossas aulas. Certo? Grande abraço, tchau, em breve nos veremos de novo.